Segunda-feira, está no ar o JC Business, dia de pensar em negócios, dia de abrir a sua mente de empreendedor. O papo hoje é sobre a carência de profissionais qualificados no mercado e como isso pode atrapalhar o crescimento da sua empresa. Para nos conduzir no assunto e encontrar soluções, quem está aqui ao meu lado é Eduardo Gomes de Matos, fundador da Gomes de Matos Consultoria, nosso parceiro do JC Business. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Bianca, tudo bem? Tudo ótimo. Eduardo, essa escassez de talentos, ela é uma realidade no país, tanto que em outras conversas nossas, nós já colocamos aqui como um dos entraves para o crescimento, o desenvolvimento das organizações. Hoje, tratando especificamente, a gente vai conduzir então esse bate-papo, tá? Você como consultor de empresas, há bastante tempo, percebe na prática que há essa falta no mercado dentro das empresas? Com certeza. Bianca, hoje no Brasil nós temos uma carência em torno de 6 milhões de pessoas qualificadas. Então nós temos vagas de trabalho para pessoas qualificadas e nós não temos pessoas para preencher essas vagas. O pior é que a tendência dessa perspectiva é piorar. Então nos próximos 9 anos, até 2030, acabou de sair uma pesquisa, cujo eu trago alguns dados aqui, de uma das maiores empresas de gestão de pessoas do mundo, que é a Korn Ferry, e ela fala justamente nessa pesquisa de Talent Crunch, ou seja, a crise de talentos. Então, provavelmente nós teremos uma carência nos próximos 9 anos de 12 a 18 milhões de pessoas no Brasil. Mas o que mais dificulta essa qualificação dos nossos trabalhadores? Nós estamos vivendo uma mudança, algumas mudanças que têm proporcionado essa crise de talentos. Uma das grandes mudanças é a mudança do perfil da população, não só do Brasil, mas do mundo. Então, hoje nós temos milhões de pessoas que são de uma geração mais antiga, que nós chamamos de baby boomers. São pessoas que nasceram até 1964 e que essas pessoas estão se aposentando. Elas estão deixando o mercado de trabalho. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que tem causado também essa crise de talentos é justamente as novas gerações ainda não estão preparadas adequadamente para essas novas necessidades dessa nova economia, desse novo mercado. E um terceiro ponto que nós colocamos é que a expectativa e as necessidades das pessoas em relação ao trabalho também se modificaram. Então, esse conjunto de coisas está gerando, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, essa crise de talentos. Então, se está faltando pessoas hoje para trabalhar, nos próximos anos isso vai se agravar. Então, até 2030, essa crise de talentos, só para você ter uma ideia da grandeza, essa crise de talentos pode causar a perda de receitas de empresas somado o PIB do Japão e da Alemanha. Somando o PIB todo do Japão e da Alemanha, pode ser o que as empresas e o mundo todo percam nesses próximos 9 anos. Agora, Eduardo, a educação é muito cara no Brasil, né? Boa parte da população sequer tem o ensino médio. A que entra e consegue sair de uma universidade também é um percentual mínimo hoje em dia. Quando a empresa identifica um talento, ela tem a obrigação de investir nele? Com certeza. A gente pode também pensar em algumas políticas públicas. Diante dessa crise de talentos, dessa discussão, desse projeto de futuro para o país, alguns países já têm modificado algumas políticas, como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha ela vai ter também, como Índia, como China, então nós vamos ter vários países que serão mais, vamos dizer, afetados por essa crise. Então, o que elas estão fazendo? Algumas políticas em termos de migração. Como a Alemanha tem uma população muito velha e uma população muito reduzida, então eles estão facilitando o processo migratório para ter essa mão de obra preparada para o futuro. E eles também dão um forte investimento nessa qualificação do governo, fazendo forte investimento para que qualifique essas pessoas para essa nova necessidade que as empresas alemãs terão. O Brasil precisaria fazer a mesma coisa. Isso que eu ia te perguntar, você já vê essa movimentação aqui no Brasil, se o problema já foi identificado? Não, a gente tem o problema, vamos dizer, existem 2 tipos de problema, Bianca, que a gente chama. Existe um que surgiu em 2008, que se chama do cisne negro. Cisne negro é quando alguma coisa que a gente não espera acontece e surpreende todo mundo e tem um impacto enorme, como foi a crise de 2008. Apesar
eu não considerar que era uma crise que não estava anunciada. Algumas pessoas ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos com aquela crise do subprime em 2008. E tem um outro tipo de crise que a gente chama de rinoceronte cinza. Rinoceronte cinza está dentro da nossa sala, a gente está vendo aquele rinoceronte, aquele animal extremamente perigoso, feroz, que pode gerar um grande estrago, mas que nós não estamos fazendo nada. Então, essa crise de talentos, hoje ainda não existe consciência, nem por parte do governo, nem por parte das empresas, nem por parte das pessoas, nem por parte da própria população economicamente ativa, não existe essa consciência de que é preciso enfrentar essa crise de talentos para que a sua empresa, para que você não sofra nos próximos anos e, consequentemente, também o Brasil não sofra nos próximos anos. Aqui no Brasil, existe uma área que vai ser mais afetada por essa crise de talentos? Sim. Mundialmente, a grande crise hoje começa com a tecnologia, porque a grande parte das necessidades hoje, diante dessa nova economia que a gente vive, com o mundo se tornando muito mais digital, tudo está sendo digitalizado, no mundo inteiro nós teremos uma carência de tecnólogos, né? A tecnologia vai ser uma grande carência. E a pesquisa da Korn Ferry, ela mostra país a país, e também tem uma pesquisa da McKinsey que também mostra os mesmos dados, de uma outra forma, mas atesta, ela mostra que justamente, por exemplo, na Índia, nós teremos uma grande necessidade de engenheiros, por uma necessidade tremenda que a Índia tem de infraestrutura. Mas no mundo todo, a tecnologia é um ponto. No Brasil, nós teremos grandes necessidades de pessoas trabalhando em áreas de serviços, em áreas relacionais, em áreas de cuidado, por exemplo, a idosos, em área de saúde, medicina, professores. Então, nós teremos essa grande carência. Já temos essa grande carência e irá se agravar nos próximos anos. O trabalhador que está nos assistindo agora, qual o caminho ele deve seguir para buscar justamente essa qualificação? Eu trouxe até alguns dados aqui, Bianca, da pesquisa, que facilitam esse processo. Então, o que ele tem que ter, quem está nos assistindo agora, tem que ter a coragem de se colocar como protagonista do seu aprendizado. Ele não pode esperar pela empresa, ele não pode esperar pelo governo brasileiro. Então, ele tem que ter isso adotando a disciplina do estudo cotidiano. Então, hoje nós temos muitas ferramentas gratuitas na internet, nós temos várias e várias entidades que oferecem cursos gratuitos a nível nacional e a nível também internacional, se você quiser uma coisa mais avançada, de forma extremamente gratuita. Ele tem que ter foco e tem que ter a humildade de buscar aprender o que ele não sabe. Se ele não for um eterno aprendiz nesse futuro, provavelmente ele ficará desatualizado e sem trabalho nessa nova realidade. Esse é o caminho do trabalhador. E Isso. o da empresa para buscar esses talentos? O da empresa, eu divido em 4 grandes pontos. Primeiro grande ponto que a empresa tem que ter uma estratégia de pessoas. Ela tem que determinar que necessidade ela terá nos próximos 10 anos de pessoas. Quem são essas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? E desenhar uma estratégia para ter as pessoas certas nos lugares certos. Depois ela tem que rever e definir uma estratégia muito clara de atrair grandes pessoas, grandes talentos. Como? Né? Existe todo um processo hoje que a gente chama de Employee Experience, que é a experiência do colaborador dentro da empresa, que ajuda, que contribui para que o colaborador tenha uma experiência positiva. Eu até trouxe também um dado aqui da pesquisa, Bianca, que mostra o que as pessoas querem hoje no trabalho para que as empresas possam também proporcionar isso. Terceiro ponto, além de ter essa estratégia, ela tem que também buscar como reter essas grandes pessoas. Sim. Não adianta só eu atrair grandes pessoas, mas eu também tenho que reter essas pessoas, né? E como eu vou educar essas pessoas? Como eu vou aumentar a performance, como eu vou aumentar o desempenho dessas pessoas no meu negócio? Então, são 4 grandes pontos que as empresas têm que buscar, os empresários que estão nos assistindo, têm que buscar desenvolver nos seus negócios. Esse sistema já foi identificado, a gente, mais uma vez, já conversou aqui outras vezes, né, sobre a nova economia, como é que está a dinâmica dentro das empresas, mudou. Mas na prática ela também está acontecendo? Na prática também ela está acontecendo. A gente vê hoje o impacto que essa nova gestão traz para empresas tradicionais. Então, com o advento das startups, dessas gigantes da tecnologia mundial, trazendo uma nova forma de gerir, ela tem transformado várias empresas. Então, empresas não só que nasceram já no século XXI, mas empresas como o Magazine Luiza, que a gente comenta sempre, a mudança do Magazine Luiza,
Empresas como o Itaú, como o Gerdau, têm se modificado, têm se transformado para estar adequada a essa nova realidade. E o pequeno empreendedor que está ouvindo a gente, que quer fazer essa mudança, mas não sabe como, ele deve começar por onde? Ele deve começar identificando quem são os talentos imprescindíveis dentro da sua empresa. Se você é um pequeno empresário, tem ali 5 vendedores. Desses 5 vendedores, quem é o talento? Quem é que você coloca assim, essa é uma pessoa certa para mim? Porque a coisa mais injusta que existe é tratar as pessoas da mesma forma. Sim. Então, existem pessoas que têm um desempenho muito superior, que têm um nível de entrega muito maior do que outras pessoas. E o empresário, o pequeno empreendedor, tem que identificar isso e trazer formas que essas pessoas busquem. Então, eu coloco sempre, você tem as pessoas no lugar certo? A pessoa certa no lugar certo? E aí as pessoas dizem assim, Eduardo, mas preciso fazer pesquisa, assessments, para saber se aquela pessoa é uma pessoa certa, se ela tem o perfil da minha empresa. E aí eu digo que você basta fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é, se você fosse contratar essa pessoa, você contrataria ela novamente? Boa. Se a resposta for não, não tem nem dúvida de que não é uma pessoa certa na tua empresa. Segundo ponto, se ela te pedisse para sair, você ficava alegre ou triste? Se você ficar alegre, então o que ela ainda está fazendo na tua empresa? Então esse é o primeiro ponto para o pequeno empresário. Um outro ponto, treinamento. Eu tenho que treinar, e treinamento, se eu não tenho capacidade de fazer investimentos em treinamento, eu tenho os treinamentos online, eu tenho o YouTube, eu tenho várias plataformas online que são gratuitas. E, por exemplo, eu defini para mim esse ano que todo dia eu assisto um treinamento no YouTube, né? Por quê? Porque sempre são coisas importantes, que agora tem que ter uma curadoria para que a gente possa escolher as melhores palestras que tem, por exemplo, no TED. TED tem palestras maravilhosas. E também uma transformação, né? Dentro da equipe, Exatamente. De entender que aquilo é importante. Não só para a empresa, mas para si também. Exatamente. Um outro ponto, definir um sistema de bônus para a equipe. A tua equipe tem um sistema de bônus? Se você atingir as metas, você tem um sistema de premiação para essa equipe, para você reter essas pessoas, para você engajar essas pessoas com o teu propósito, com a tua causa, com o que a tua empresa, a tua loja, a tua empresa de serviço, a tua contabilidade busca, e fazer a mentoria 1 a 1, o ensinar 1 a 1, que na nossa empresa a gente chama conversa ao pé do meio fio. Sempre quando a gente sai de um cliente, quando a gente tem alguém mais experiente com alguém mais novo, a gente pergunta o seguinte, o que você aprendeu hoje? Então essa pergunta de fazer a pessoa refletir o que é que ela aprendeu hoje e buscar esse contato 1 a 1 é uma metodologia, um método que qualquer empresário pode fazer, do pequeno, médio ao grande empresário. Essas dicas aqui funcionam para qualquer um. Boa, ótimas dicas. Dentro desse sistema que a gente vê que não está sendo bem não há um aprendizado muito grande ainda no Brasil, né, sobre a questão da capacitação e tudo mais, você acredita que a gente vai exportar muitos trabalhadores, muitos grandes talentos, porque aqui não haverá mercado para eles? O Brasil já perde muitos talentos, né? A gente perde muitos talentos para a União Europeia, a gente perde muitos talentos para a Índia, a gente perde muitos talentos hoje para os Estados Unidos. Então, por que não há uma política de incentivo à pesquisa, a esses talentos ficarem no Brasil? Então, o que a gente vê hoje são alguns centros, né, que estão sendo desenvolvidos. A gente tem sorte no Ceará, porque o Ceará é um estado diferenciado, é um estado que consegue, pelo empreendedorismo, por termos tido sorte em alguns gestores públicos nos últimos anos, a gente se diferencia de alguns outros estados, como também é um exemplo Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, tem acontecido esse processo. Mas a gente perde hoje porque a gente não tem políticas públicas de reter esses pesquisadores, de reter esses talentos no nosso país. Que tipo de política pública base serviria para uma mudança nesse aspecto? Incentivo à pesquisa. Hoje... Investimento. A pesquisa, infelizmente, o orçamento com o governo federal que nós temos tem caído muito nos últimos anos. Eu acho que é um erro de gestão, tem que reverter essa curva no próximo governo, já que nós estamos em eleições desse ano. Para o próximo mandato, próximo gestor público federal, ele tem que rever essa política. Porque nós temos que ter um plano de futuro. E nós não temos hoje um plano de futuro para o nosso país. Nós não sabemos o que nós queremos ser em 2030, né? Como nós estaremos no cenário mundial. Então, falta isso.
Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha. E com relação às empresas, é importante que ele coloque o que as pessoas querem. As pessoas dizem assim, mas eu não posso pagar o maior salário. Né? Salário, segundo a pesquisa, Bianca, foi o 8º ponto. O 8º ponto para você reter um talento é salário. É importante, sempre vai ser importante a remuneração. Mas existem coisas que precedem, como, por exemplo, a apreciação pelo seu trabalho. As pessoas dentro da tua empresa apreciam o teu trabalho, você se sente valorizado, você se sente reconhecido, é o primeiro tópico, principalmente para essa nova geração X, essa geração agora Y e Z, Sim. Os millennials, né? Boas relações com os colegas é o segundo ponto. Terceiro ponto, bom equilíbrio entre trabalho e vida. As pessoas querem equilibrar, as pessoas não querem mais ser workaholic. O workaholic hoje está fora de moda. Já foi moda, né? Já foi moda, é fora de moda total, né? É ultrapassado. Então as pessoas querem equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. E o 4º ponto, bom relacionamento com o seu superior. E o salário vai para o 8º ponto, segundo a pesquisa que as pessoas mais querem. Essa pesquisa pode dizer assim, mas essa pesquisa é mundial, mas essa pesquisa foi feita no Brasil, grande parte dos respondentes são brasileiros. Aquele sistema burocrático, então, dentro das empresas, realmente caiu por terra, já não funciona mais. Não funciona, por quê? Porque hoje a gente tem uma velocidade muito grande dentro das empresas. A velocidade das empresas, essa velocidade que a gente está vivendo no mundo, essa tensão criada para as pessoas e para as empresas, ela é causada pela velocidade. Então, essa velocidade, o que é que ela gera? Ela gera uma complexidade muito maior. Então, ao nível que nós temos de complexidade, quando a complexidade aumenta, a cada vez que a complexidade aumenta, eu tenho que aumentar o meu nível de alinhamento da minha equipe. Então, eu tenho que gerar uma consciência na minha equipe. Eu tenho que dar o contexto e gerar consciência na minha equipe. E esse ponto é fundamental para que a gente possa ter uma execução efetiva das nossas estratégias, de como ganhar dinheiro, de conquistar cliente, de aumentar as nossas vendas, para que eu possa me adaptar a essa nova realidade. Então, isso todos nós, né, participamos, que vivemos no mundo organizacional, ou dentro da escola, ou dentro da igreja, qualquer lugar que a gente vive sempre vive naquela pirâmide. Sim. Onde tem aquelas caixinhas e um vai mandando um no outro, e aquelas decisões vão de cima para baixo e as informações de baixo para cima. Aquilo ali funcionava em um mundo que era previsível. Hoje nós temos um mundo imprevisível, então aquilo não funciona mais. Então, se você pegar, por exemplo, até o exército americano que foi combater a Al-Qaeda, era mais ou menos a mesma forma. A Al-Qaeda também era assim. Então, como você acabava uma organização terrorista? Eliminando os líderes da organização. Se você eliminasse os líderes da a organização acabava. Só que nessa nova guerra que o terrorismo tem adotado, eles não têm adotado esse modelo antigo. Eles têm adotado um modelo em rede, um modelo conectado. Se você eliminar um ponto, a rede se refaz. Então, nós não podemos, no mundo moderno, usar ferramentas do passado. Nós precisamos de uma nova gestão. E essa forma da gente liderar pessoas, administrar nossas empresas, exige para que a gente não tenha essa crise de talentos, para que a gente possa reter nossos talentos, mudar como nós lideramos a nossa equipe. Cada indivíduo dentro de uma organização, então, é único, particular e deve ser tratado assim. Exatamente. E ele é uma rede que se conecta e agrega valor para o cliente. Que bom. Vamos terminar com dica de livro? Eu sempre peço, né? Vale a pena. É verdade. Eu posso dar a dica hoje de um livro muito bom, que eu li agora. Eu botei uma meta, Bianca, de esse ano ler pelo menos 4 livros por mês. Tá certo. Ano passado, é bem maior do que a minha. Ano passado eram 2, esse ano eu dobrei essa meta, né? Para que a gente possa ter isso. E um livro do Adam Grant, né? Onde ele fala pensar de novo. A gente está habituado, às vezes, a um pensamento muito baseado em premissas passadas. Sim. Então, a gente precisa rever a forma que a gente pensa, para que a gente possa mudar os nossos paradigmas, os nossos conceitos, para que a gente possa mudar o nosso mindset, reconfigurar a nossa mente para a gente estar preparado para essa nova realidade. Tá aí, mais uma dica importante para a gente levar, uma conversa muito boa também, mais um tema importante sobre o mundo dos negócios. Eduardo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no JC Business. Obrigado, Bianca, pela oportunidade, sempre é um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Até. Bom, esse foi o JC Business. Antes de encerrar, eu lembro a você de deixar aquele like e se inscrever no canal do GC+, tá? Também não esquece de acionar as notificações para sempre ser informado
quando tiver conteúdo novo por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima quarta. Tchau.